pessoal! Estamos apresentando mais um programa Pet B2B. Aqui vamos falar de empreendedorismo e gestão. Por aqui passarão empreendedores, representantes, empresários de renome do mercado pet. Você aí deve nos seguir, claro, nas redes sociais para não perder nenhum programa. Programa Pet B2B no Instagram e no YouTube e a Pet Lovers TV. Maratone na playlist do nosso programa. Você aí gostaria de estar participando das entrevistas do nosso programa? Você pode então entrar em contato com a nossa produção pelo Instagram, @programa Pet B2B, ou pelo WhatsApp 11 977 39 0131. Vamos contar a sua história, a sua trajetória. E hoje o nosso convidado especial é nada mais, nada menos que Gilmar Vieira, idealizador do programa Aceleração de Vendas e há mais de uma década no mercado pet. Seja muito bem-vindo, Gilmar! É um prazer, é uma alegria poder estar aqui com você, Patrícia, participando desse programa incrível, uma audiência incrível. É uma alegria, como eu costumo dizer, inenarrável estar com você aqui. Que maravilha! E o conteúdo, eu estou muito feliz de mostrar o conteúdo que você tem num breve intervalo, né, Gilmar? Porque se fosse para contar tudo, teriam que ser várias entrevistas. Verdade. É muita coisa, realmente. Mas vamos falando bastante aqui. Com certeza nós vamos compartilhar tudo aquilo, até porque esse é o meu propósito, né? De vida, é compartilhar, é tocar as pessoas, é influenciar para o bem, abrir mentes, mostrar que existe um caminho novo, que existe possibilidades, que existe sonhos a ser realizados. É possível. Eu acredito em abundância, eu acredito muito nisso. Maravilha! Pessoal, o Gilmar, ele é palestrante de vendas e desenvolvimento pessoal. Apresente-nos para nós, Gilmar, por favor, um pouquinho sobre suas palestras. Legal. Bom, deixa eu começar a falar um pouquinho de mim, né? É ruim falar de si mesmo, mas até porque falamos de nós mesmos, falamos daquilo que fazemos, né? Porque é interessante que quando eu faço uma pergunta a quem eu estou entrevistando, a vendedores que eu tenho conversado, eu faço uma pergunta assim: quem é você? E geralmente a pessoa para pensar e ela não consegue responder. Na verdade, eu não sou o meu nome, eu tenho um nome. Entendeu? Eu não sou meu pensamento, eu tenho um pensamento. Então, quem eu sou? Eu não sou algum humano que tem uma experiência espiritual. Eu sou um ser espiritual que tem uma experiência humana. Então, acho que a maior definição de quem eu sou a imagem e semelhança de Deus. Isso é quem eu sou. Agora, aquilo que eu faço, aquilo que realizo, que são os meus trabalhos, aquilo que o propósito da minha existência, aí sim, eu trabalho com palestra, com desenvolvimento humano. Eu me tornei representante comercial com 17 anos, então, desde os meus 17 que eu vendo, eu fiquei um período sem vender, trabalhando numa empresa, numa indústria, mas somando, eu tenho 20 anos trabalhando como representante comercial e no mercado pet, uns 18 anos trabalhando no mercado pet. Então, a respeito das nossas palestras, justamente eu acredito o seguinte, que a nossa renda, a minha renda, a sua renda, a nossa renda cresce da mesma medida que nós crescemos como pessoa e como profissional. Então, todo o meu treinamento é voltado para as armas internas, porque todo treinamento que eu já assisti, eles focam muito nas armas externas, técnicas de venda, técnicas de persuasão, são armas externas, mas nada adianta se eu não tiver as ferramentas internas para obter o meu sucesso. Então, aula, meu Deus! Toda a nossa palestra é voltada muito, mas muito nas ferramentas internas. Perfeito, perfeito. Como e quando, Gilmar, você decidiu se tornar o idealizador do programa Aceleração de Vendas? Então, Patrícia, olha que coisa interessante. Como eu trabalhei muito tempo com muitos representantes, e para mim ser representante é uma das profissões que mais nos dá condição de ganhar dinheiro, na minha opinião, tá? Até porque tudo é venda. Eu costumo dizer o seguinte, não existe uma outra maneira de ganhar dinheiro se não for vendendo. Ou você vende suas horas,
Ou você vende os seus serviços, ou você vende produto. No final de contas, sempre vai vender. Então, eu vi muitos representantes, pessoas com potenciais, que entram na profissão de representação, de vendedores, e não têm sucesso, não conseguem obter sucesso. Não porque eles são derrotados, mas porque desistem, porque demora demais o resultado para eles. Então, o programa de aceleração de venda, eu comecei isso começou a me perturbar, isso começou a me deixar chateado de ver pessoas que poderiam estar bem, poderiam estar ganhando dinheiro, poderiam estar tendo sucesso, mas não conseguiam, não sabiam o caminho. Porque, na verdade, escute bem o que eu vou lhe falar, todo mundo com determinação, perseverança, resiliência, ele consegue vender. A questão é quanto tempo demora para ele obter esse resultado. E a maioria das pessoas precisam de dinheiro para hoje, para agora. O boleto não espera. Então, vendo essa necessidade, eu comecei a criar um programa de acelerar esse processo. Então, eu sei que ele vai obter esse resultado, mas como obter esse resultado de uma maneira mais rápida? Entende? Foi aí que eu pensei o seguinte, eu peguei todos os modelos daquelas pessoas que já adquiriram sucesso, que traçaram um caminho, e peguei o que eles fazem e trouxe para o dia de hoje, trouxe para agora. Eu coloco tudo que já foi feito e aplico na vida do representante. Então, usando todas aquelas técnicas, ele vai acelerar o processo dele, trabalhando, é claro, o lado cognitivo e o lado emocional, usando os dois tipos de inteligência, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Lembrando que nós somos seres sistêmicos, então tem que trabalhar no seu todo. Que maravilha! Eu quero me inscrever depois, hein? Vamos conversar. Vai ser legal. Com certeza nós vamos acelerar aí o resultado. E além disso, você tem a Facility, que é uma empresa de consultoria e também gestão comercial, né, Gilmar? Conte-nos um pouco sobre também, porque você acha que é 1001 utilidades aí, né? Então, é interessante. Tudo acontece o seguinte, eu sou uma pessoa muito observadora, eu vou observando o mercado, vou vendo as tendências, vou vendo o que está acontecendo. Então, olha que coisa interessante. Como eu trabalhei, acabei de falar, né, sempre fiz gestão de representantes comerciais, gestão de vendedores, e aí meus vendedores começaram a perder clientes grandes. E por que eles começaram a perder clientes grandes? Porque esses clientes em potenciais, redes de loja, no mercado pet, né, estamos falando do mercado pet, eles começaram a comprar direto da fábrica. Como eu trabalhava, eu gerenciava uma equipe de vendedores de distribuidoras, eles começaram a perder clientes. Então, eu comecei a ver uma tendência que as fábricas estavam indo direto para o varejo e havia também uma necessidade do varejo ir comprar direto de fábrica. Então, eu estava vendo que era um novo modelo de negócio que estava acontecendo no mercado pet. Só que, quando eu comecei a conversar com as indústrias, eu percebi o seguinte, elas queriam ir para o varejo, porém não sabia como, porque não tinha uma gestão comercial interna voltada para o varejo e nem muito menos uma equipe de vendedores. Eu percebendo essa dor, foi aonde eu fui convidado, sabe quando você vai entrando assim, eu fui convidado a ajudar essas indústrias. Então, algumas indústrias conversando comigo, me mostrando essa necessidade, foi aí que nós, conversando eu, o repórter Pet, o Glauber, que é um amigo nosso, criamos a Facility Pet para justamente fazer essa consultoria interna e fazer uma estrutura comercial interna, falando sobre sistema, catálogo, enfim, toda a estrutura comercial interna e também montando uma equipe e fazendo gestão dessa equipe. Então, o que hoje nós fazemos? O que a Facility faz? Ela faz um trabalho de consultoria voltado para o lado comercial, estruturando o comercial da indústria e monta uma equipe e gerencia essa equipe para poder vender, comercializar o produto no varejo. É isso que nós fazemos. Visto pelo tamanho da competitividade no mercado e a concorrência, nós entendemos o seguinte, que esses profissionais, além de estar bem treinados, têm que estar focados para que assim consiga trazer um bom resultado para as indústrias. Sim, sem dúvidas. É legal isso, viu? Sim, com certeza. E, Gilmar, agora aproveitando um pouquinho da sua expertise, vamos agora aprofundar um pouquinho. Tá bom. Como conduzir uma negociação com maestria? Caramba, que pergunta legal, viu? Isso é uma das grandes dificuldades
dos representantes, tá? Falar de negociação ou fazer uma negociação com maestria. Uma negociação, temos que entender o que ela é. Primeiro que uma negociação não pode ser um jogo de ego, tá? E nem muito menos um perde-ganha. Negociação, alguém tem que sair ganhando. Não. A negociação tem que ser vista como um bem maior para os dois, sempre visando um denominador comum. Quando eu entro numa negociação pensando nisso, a coisa já fica legal. Porque eu não estou pensando em ganhar, eu estou pensando em chegar em um denominador onde, no final, seja bom tanto para um quanto para o outro. Então, como é que você vai gerenciar isso? A primeira coisa a fazer é rapport. Sabe o que é rapport? Rapport é uma palavra francesa que fala de conexão. Então, a primeira coisa para fazer uma negociação com maestria, você tem que ter rapport, você tem que ter um relacionamento, uma conexão. Se você for fazer qualquer negociação friamente, sem esse relacionamento, não vai dar certo. Então, o primeiro passo é rapport. E o que é rapport? Você entra no mundo do seu cliente e depois traz ele para o seu mundo. Empatia. Que aí você vai sentir a dor dele também, e ele vai sentir a sua dor. Outra coisa interessante é entender que a negociação não pode ser pelo interesse. Porque, na verdade, o que as pessoas estão buscando? Quando a gente vê uma negociação, geralmente a pessoa está falando de preço, de prazo, ok? Mas ela quer negociar isso, quer negociar preço, quer negociar prazo, quer negociar esse tipo de benefício. Porém, é isso realmente que ela precisa? Então, se eu começo a entender qual é a necessidade real do meu cliente, para poder entrar numa negociação com ele, quando ele começa a querer negociar preço, eu pergunto a ele, por que você quer que eu abaixe o preço? Qual é realmente a sua necessidade? O que você está buscando? Então ele fala, não, eu estou buscando uma lucratividade melhor, ou eu estou buscando vender mais na minha loja, quero fazer uma campanha, por isso eu preciso ter um preço bacana. Então, olha só, não é o preço que ele quer lucratividade. Então, então você começa a mostrar que, peraí, eu não consigo mexer no preço, mas eu consigo te dar o que você quer. Se você quer lucratividade, se você quer mais clientes, se você quer aumentar a sua venda, tem outros recursos. Está vendo como a negociação começa a você ver, realmente entender qual é o interesse do seu cliente e aí partir para a solução do interesse do seu cliente? Então, esse é o segundo ponto que você tem que gerenciar numa negociação. Primeiro o rapport, depois entender qual é realmente a necessidade do cliente, o que ele está buscando, o que ele quer. E aí, você apresentar uma solução que seja bom para os dois. Sempre é uma solução que é bom para os dois, sempre. Oh, maravilha! Gilmar, todo vendedor precisa de um plano B, um plano reserva? Sim, precisa, mas eu quero que você me entenda bem, porque eu vou falar com o que precisa. Primeiro, nós temos que entender o seguinte, eu vou fazer uma pergunta retórica, só para poder a explicação ficar legal. Toda vez que você, ou que qualquer vendedor, olha, presta bem atenção, todas as vezes que o vendedor visita o cliente, a venda acontece? Não. E se eu responder que ela acontece? É o rapport? Olha só, vamos lá. A venda sempre... Eu não falei que o vendedor... Olha, a pergunta foi o seguinte, toda vez que o vendedor visita o seu cliente, a venda acontece? Eu não falei que o vendedor vendeu, eu perguntei se a venda acontece. Sim, a venda acontece. Só que não é a venda do vendedor. Por quê? Ou o vendedor vende a ideia que o cliente precisa comprar, ou o cliente vende a ideia que ele não precisa comprar. Entende? Mas a venda sempre acontece. Ok? Então, veja bem, se a venda sempre acontece, vai vender quem está mais bem preparado. Entende? Se eu tiver... Porque venda, gente, não se engane, venda é energia. Se eu tiver mais bem preparado, eu costumo dizer o seguinte, que vender, não me interprete mal, tá? Vender é muito fácil. Difícil é se preparar para a venda. Então, se eu estou bem preparado, para poder efetuar a venda, obviamente eu vou ganhar esse jogo. Porque é assim, o time que está mais bem preparado, a pessoa que está mais bem preparada, é o que vai ganhar, dificilmente ela vai perder. Então, por que ela tem que ter o plano B? Que o plano B nada mais é do que a preparação. Ela sabe identificar
o estado emocional do seu cliente, ela vai saber refutar as objeções, ela vai saber que o preço que ela deu, ela tem que ter alguma carta na manga. Então, o plano B nada mais é do que a preparação para poder sair de qualquer dificuldade que venha acontecer. Por isso que todo representante tem que ter o plano B. É sinônimo de estar o quê? Preparado. Preparado. Perfeito. Foi uma resposta top. Obrigado. Gratidão. Eu acredito que nós já até citamos, mas 3 pilares de persuasão nas vendas, Gilmar. Tá. Eu não posso abrir mão, vou falar de novo, tá? De rapport. Rapport é né? E rapport é fazer isso, fazer essa conexão. Depois, uma outra oportunidade, nós podemos falar com detalhe a respeito dessa ferramenta de persuasão que é rapport. Aí tem os gatilhos mental, que é reciprocidade, que é escassez, tem todo um outro gatilho mental que funciona muito bem na persuasão da venda. Agora, a melhor que eu acho, a melhor arma, a melhor pilar de persuasão é você sentir a dor do seu cliente. Porque quando você sente a dor do seu cliente, você identifica. Tem uma questão, já ouviu falar sobre V0? V0? V de vaca, V0. V0 não. É velocidade zero. O que seria isso? É você estar tão focado, tão concentrado, que o mundo para. Você fica só você e aquela pessoa, seja o seu filho, o seu marido, o seu esposo, seja seu amigo, ou seja seu cliente. Quando você entra, por exemplo, na loja do seu cliente, ou quando você entra na presença do seu cliente, você faz V0, ou seja, tudo para e você está ali 100%. Este é o maior pilar de persuasão, porque quando você está ali 100%, você consegue identificar os mínimos detalhes, inclusive o gesto do seu cliente, o estado emocional do seu cliente, a necessidade do seu cliente, o que ele precisa, você consegue captar isso pelo olhar dele. Mas quando você está 100% ali, o problema é que muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não estamos 100%. Exatamente, está ali preocupado com o horário, preocupado com a outra visita, preocupado com o hotel vai ficar. É isso aí. E aí você se distrai e perde um dos maiores detalhes, porque a venda ela é extremamente emocional. A lógica e o raciocínio só é para justificar a compra, mas a compra é emocional. Por isso que você tem que estar muito sensível, que nós chamamos de feeling da venda. E para eu estar sensível, eu tenho que estar 100% ali. Caramba, inúmeras foram as vezes que eu já entrei numa loja, num cliente, e o cliente mal me recebeu, me mandou embora, falando que não queria nada, e eu perceber o estado emocional dele, estar ali 100%, começar a conversar e tal, e mudar toda aquela situação e sair dali com o pedido. Porque eu usei uma das ferramentas, um dos pilares de persuasão, que é estar focado 100% no cliente. Entender que o cliente, naquele momento, é a pessoa mais importante para você. Poxa vida, sensacional. Sensacional. Tendências de comportamento do consumidor em 2024, Gilmar? Engraçado, né? Essa é uma pergunta que todo vendedor ele tem que estar buscando, ele tem que estar entendendo qual é a tendência, até porque para se anteceder a isso, né? Quando você sabe a tendência, você vai se antecedendo a todo esse problema. E engraçado que 2023 era uma, de 2000 até 2020, do comportamento do consumidor, e 2024 tem sido uma tendência completamente diferente. Começou com muito otimismo, tá? Até 2023 os consumidores estavam muito otimistas, até porque viemos de uma pandemia e todo mundo querendo consumir, porque ficaram presos muito tempo, mas 2024 isso mudou muito, está mudando demais. As pessoas têm um comportamento de hoje fazer uma compra mais racional, uma compra com mais pesquisa. Tá? É uma tendência. Hoje a pessoa ela não vai comprar de primeira, ela vai pesquisar. E hoje está havendo vamos dizer assim, uma coisa muito interessante. Eles estão pesquisando e está
tanto a loja física como a loja digital, eles estão... Se o cliente ele vai tanto no um como no outro, ele faz pesquisa nos dois, ele vai na loja física, observa o produto e depois compra na loja digital, no virtual. Então, esse tem sido o comportamento. Mas, acima de tudo, eles estão buscando sustentabilidade, economizar, comprar com mais razão, pesquisando preço, qualidade de produto, porque hoje a informação está muito fácil. Por isso, representante comercial, me escute, por favor, você tem que se preparar cada vez mais. Nós falamos que o consumidor não está sendo tão fácil, apesar que o vendedor não engana, mas ele não está se deixando levar tão fácil. Ele está pesquisando. Então, você tem que saber o que está vendendo, você tem que falar das características, dos benefícios, tem que ser claro na venda, porque o nosso consumidor de hoje está mais exigente. Meu Deus, isso é uma aula, eu estou assim impactada. Que bom. Mas é uma realidade hoje, por isso estamos vendo aí bastante cursos de venda, e façam aqueles cursos que você puder fazer, vai para treinamento mesmo, se capacita, porque a competitividade está grande, a concorrência está grande, o consumidor está mais exigente, e tudo isso influencia na venda. Sim, não com certeza. Engole mais não, viu? Agora, a gente vai fazer uma pequena pausa e já voltamos. Só um minuto. Agora, a Flor da Vida Fórmulas também é Flor da Vida Fórmulas Veterinária, onde conhecimento se encontra com um cuidado dedicado aos nossos pets. Apresentamos um laboratório exclusivo para atender às necessidades específicas. Nossa farmácia oferece uma experiência personalizada para os animais, com fórmulas manipuladas sob medida para cães, gatos, aves, equinos e até mesmo animais exóticos e silvestres. Cada pet é único, por isso nossas fórmulas são personalizadas para um tratamento eficaz, econômico para os tutores e, acima de tudo, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os animais. Produzimos biscoitos que podem ser manipulados com antibióticos, anti-inflamatórios e antifúngicos, até apresentações específicas para felinos, como a pasta VET saborizada. Oferecemos diferentes formas de administração, como gel transdérmico, xarope, shampoo para tratamento dermatológico, spray bactericida e mini cápsulas. Nós entendemos que cada animal tem uma história única. Estamos aqui para garantir que essas histórias sejam cheias de saúde, felicidade e muito amor. Flor da Vida, farmácia de manipulação veterinária, onde a saúde e o bem-estar do seu pet é nossa prioridade. Que calor! Ninguém merece, hein? Ai, que inveja! Ligou? Ok, Google. Ligar ar-condicionado. Aí sim! Valeu, amigão! LG Dual Inverter Voice. Tão silencioso que você não escuta. Tão inteligente que escuta você. Ah, os pets. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. E
Estamos aqui de volta! Você aí ainda não acessou o nosso canal? É muito fácil você assistir o canal Pet Lovers TV. Você pode acessar o aplicativo pelo celular, indo no seu app e baixando o Pet Lovers TV. E se quiser assistir na sua Smart TV, você baixa a Soul TV, busca o canal Pet Lovers TV ou pelo controle remoto, canal 738. É muito fácil demais. Estamos aqui de volta com nada mais nada menos que Gilmar Vieira, idealizador do programa Aceleração de Vendas e há mais de uma década no mercado pet. Seja muito bem-vindo novamente, Gilmar. O prazer é meu. Que alegria estar aqui, né? Eu já falei e vou repetir. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Ai, gente, estávamos aqui nos bastidores, com muito conteúdo. Gilmar, eu estou impressionada, a produção também. Teremos outras entrevistas, hein? Será um prazer, viu? Gilmar, conta pra gente um pouquinho qual o diferencial do Gilmar Vieira no mercado pet. Que legal. Qual é o diferencial do Gilmar Vieira? Bom, eu já até comecei a falar com vocês a respeito das ferramentas internas. Eu acho que o meu grande diferencial no mercado pet é justamente treinamento, é trabalhar as ferramentas internas do representante. Então, quando eu falo do mercado pet no geral, eu sei que a coisa mais importante são pessoas. E se eu sei que são pessoas a coisa mais importante, eu trabalho pessoas, eu compreendo pessoas, eu entendo pessoas, tiro o melhor de cada um e desenvolvo as ferramentas internas. Porque, olha só, presta bem atenção, eu vou sempre estar falando de vendedores, de pessoas. Então, qual é o diferencial, Gilmar? É o seguinte, o vendedor pode ter o melhor preço, o melhor produto, estar na melhor empresa, estar no melhor segmento do mercado. Ele pode ter tudo isso na mão. Mas se ele não tiver motivação, perseverança, determinação, resiliência, ele não consegue fazer nada, nem se sabe. Então, não adianta eu estar entregando ferramentas externas, que são toda essa portfólio, preço, toda a ferramenta digital para ele. Não adianta eu entregar tudo isso se ele não tiver motivação, entusiasmo, vontade, desejo, gana, querer fazer. Não adianta. Então, o meu diferencial é justamente esse, é trabalhar o emocional, trabalhar a motivação, a perseverança, a determinação de cada profissional. Porque eu sei que nós podemos muito mais do que pensar. O negócio é despertar todo o dom que há dentro de nós. Maravilha. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Eu digo o seguinte, desperte todo o dom que há dentro de você. Nós não sabemos o poder que há dentro de nós. Ninguém consegue parar alguém que está entusiasmado, motivado. Ninguém consegue parar. Agora, ninguém consegue também trabalhar aquele que está deprimido, aquele que está angustiado, aquele que está desanimado. Ninguém consegue tirar ele da cama, ninguém consegue tirar ele de casa. Então, por isso que as ferramentas internas é de suma importância para que obtenha sucesso. E te digo mais, 80% do sucesso está baseado na inteligência emocional. A inteligência cognitiva é só 20%. Maravilha. E Gilmar, ferramentas indispensáveis no seu cotidiano de vendas? Além, se torna até repetitivo, né? Mas além das ferramentas digitais, portfólio, catálogo, né, que é o portfólio, sistema e todas essas ferramentas que são essenciais, né? Acima de tudo, as ferramentas internas. Então, por quê? Sabe o que acontece? Eu falei para você no bloco passado, se eu não me engano, no bloco anterior, que a venda é energia e vence quem preparado, ok? Então, olha só, quando a pessoa sai, olha o que acontece com o representante, ele acorda tarde, já sai meio atrasado, desorientado, não sabe direito para onde vai vendo tudo isso no carro e tal. Quando ele chega no seu cliente, ele chega despreparado. Agora, imagina um atleta, seja de futebol ou qualquer esporte. Antes de ele entrar para a competição, ele vai se aquecer, se preparar primeiro. Ele não entra frio. Um jogador de futebol, por exemplo, ele tem um vestiário, tem um aquecimento e depois ele começa a jogar. Um jogador de tênis, a mesma coisa, ele faz o aquecimento dele, ele se prepara
psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, depois ele entra no jogo. Mesma coisa o representante comercial. Então, a ferramenta indispensável é esse preparo, esse aquecimento. Antes de você sair para trabalhar, primeiro desperte o teu espírito, desperte o seu emocional, desperte o seu físico, que gera energia, se prepara, se aquece e depois você vai para o jogo. Senão você vai perder. Para energia, né? Energia. Energia. Positividade. Tem que se aquecer, né? Tem uma palestra que eu falo sobre vencendo o jogo da venda. E eu falo justamente desse aquecimento. O que o vendedor precisa fazer, inclusive a mudança de estado. Olha que interessante. Você sabe que venda é emocional. O vendedor, quando ele chega desanimado, cabisbaixo, frustrado no cliente, ele vende? Não, vai deixar o cliente até com uma energia ruim. Só que, imagina você, ele está com a conta para vencer, de repente um problema em casa muito grande, filho doente, enfim, uma série de coisas que traz a ele um prejuízo emocional, um déficit emocional. Então, ele está cabisbaixo, ele está realmente frustrado, ele não está conseguindo vender, ele já recebeu vários não. E como fazer para poder chegar no próximo cliente com a energia lá em cima? Olha aí, ferramentas indispensáveis. Como fazer? Então, existem alguns exercícios que nós chamamos de mudança de estado, que vai gerar adrenalina, dopamina em você, que vai mudar a sua energia para que você chegue naquele cliente entusiasmado, animado, para cima, com vigor, para poder vencer aquele jogo, para poder conseguir vender. Então, essas ferramentas, e aí são muitas, tá? Aqui o tempo não cabe, mas são ferramentas que mudam o nosso estado emocional. Todo representante tem que conhecer essas ferramentas. Se caso quiser conhecer, faça o curso Vencendo o Jogo da Venda. É isso aí. Venha fazer o curso com o Gilmar Vieira. E agora, Gilmar, vamos voltar um pouquinho na base. Tá. Como gerenciar de forma inteligente carteira de cliente? Ó, tu sabe que uma das grandes deficiências, pelo menos do mercado pet, que é um mercado que eu trabalho com muitos representantes, é uma das grandes deficiências fazer gestão de carteira de cliente. Muitos representantes não fazem gestão de carteira de cliente. E é simples fazer, é básico. E primeiro ele tem que entender que o ganho dele, o faturamento dele, do representante, está onde? Na carteira de clientes dele. Não é? Então, só que se você não mensurar, aquilo que você não mensura, não cresce. Primeiro ponto. Segundo, aquilo que você coloca foco, expande. Então, Sim. Eu tenho que ter foco aonde? Na minha carteira de cliente. Tenho que mensurar ela, classificar ela, entender quais são os clientes A, B e C. Entender quais são os clientes que eu tenho que estar no começo do mês, no final do mês, no meio do mês, qual é o crédito que é o potencial de cada cliente, entender até onde meu cliente pode ir, até onde ele não pode ir. Eu tenho que entender isso, fazer esse tipo de gestão. Classificar é uma coisa de suma importância. E outra, prospectar sempre novos clientes para enganjar ou colocar na sua carteira de cliente e substituir aquele que de repente não vale mais a pena, aquele que está com problema, aquele que já não consegue mais comprar. Você tem que estar sempre renovando a sua carteira de cliente. Mas para isso você tem que fazer gestão. Inclusive, entender qual é o tempo de compra de cada cliente. E digo mais, conhecer o cliente. Quando eu falo conhecer o cliente, não é o endereço dele, não. E muita gente fala sempre, o cliente é o endereço, né? Sabe onde ele está. Não, conhecer o que teu cliente gosta, qual é o esporte que ele pratica, qual é o hobby dele. Eu me lembro que quando eu comecei como representante comercial, não tinha tanta tecnologia. Então eu carregava no meu carro a ficha de cada cliente. Eu tinha um fichário e aí eu parava perto do meu cliente, abria o fichário, pegava o nome dele e lia o que eu escrevia ali. Como é que foi a visita anterior, quanto ele comprou, qual era o produto que ele tinha comprado. Aniversário. Oi? Aniversário. Tudo isso eu conhecia, isso é fazer gestão de carteira de cliente, gente. Isso é fazer. Sim. E é imprescindível. Muitos representantes não aumentam o seu ticket médio na carteira do cliente, não aumentam a sua posição porque não fazem
gestão de carteira de clientes. Por isso que vender é fácil, difícil é se preparar. Maravilha, maravilha. Pré-abordagem, Gilmar. Defina pra gente uma boa pré-abordagem. Gente, pré-abordagem é fantástico. Infelizmente, muitos representantes não fazem. Mas o que seria pré-abordagem? Nada mais é do que pesquisa. Você pesquisar quem é seu cliente. E hoje é tão fácil pesquisar nas redes sociais, através de outros representantes. Pesquisar, conhecer seu cliente, saber o que ele gosta, saber o que ele precisa, saber qual é o dia do atendimento, quem é que compra, quem toma as decisões, saber do que ele gosta para ter um link para a abordagem. Quando você faz uma pré-abordagem, a sua abordagem é com sucesso, porque você já vai conhecendo o seu cliente. Então, é de suma importância fazer pré-abordagem, que nada mais é do que pesquisar o seu cliente. Agora, eu sei que às vezes não dá, e aí você vai ter que fazer uma abordagem fria, que nós chamamos. Você não conhece o seu cliente, só que aí entra também a sua expertise de, na abordagem, também fazer a pesquisa. Porque mesmo que você não consiga vender, perdeu a venda naquele momento, se você faz uma boa abordagem com pesquisa, você vai ter informações suficientes para, na próxima abordagem, você conseguir fazer a venda. Sim. E o que é refutar objeções? Olha, estamos tendo um treinamento aqui via Gilmar Vieira. Engraçado que quando você faz uma reunião com os representantes, aí você pergunta assim, qual é a sua dificuldade? Por que você não está conseguindo vender? E aí a maioria fala as mesmas coisas sempre. Preço. O mercado está... O mercado. E outras mais aí, né? Vai falando, mas sempre são as mesmas. Então, a objeção, ela é repetitiva. Bom, se a objeção ela é repetitiva, então eu tenho que o quê? Me preparar, correto? Eu já sei que não vai acontecer. Eu já sei que meu cliente vai reclamar do preço, mesmo o preço estando bom. Eu já sei que ele vai falar que o mercado está difícil, ele vai falar que o estoque dele está cheio, que ele não precisa comprar nada nesse momento. São as mesmas desculpas, as mesmas objeções. E como fazer refutação de objeção? É aí que muito vendedor peca e perde venda por não saber fazer a refutação. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: a objeção não é algo ruim. Quando o cliente faz uma objeção é porque já há um interesse. Ele quer comprar, só não quer comprar por causa da objeção, mas no fundo ele quer, ok? Então, quando tem objeção, já fique feliz. Fique feliz que ele vai comprar, ele quer comprar. Porém, outra coisa que eu tenho que entender, que toda objeção, pelo menos 99,9% da objeção, da primeira objeção, é cortina de fumaça. Não é verdade. Entendeu? Ele está falando aquilo por algum outro motivo. De repente, ele não está com tempo para te atender. De repente, naquele momento, ele não está com estado emocional pronto para comprar. E ele não quer falar isso. Então, ele fala que está caro, ele fala que não está comprando nada, que hoje não é dia de comprar. Então, todas essas objeções é uma cortina de fumaça. Então, é o segundo ponto que você tem que entender. E aí, como fazer para descobrir a verdadeira objeção e refutá-la? Aí eu tenho que te dar o passo a passo e eu vou te dar o passo a passo agora. Primeiro passo, suavizar a objeção. O que é suavizar? Eu entendo. Está caro? Eu entendo. Suaviza ela. Entendeu? Trata com carinho a objeção. Continue sendo educado, com um sorriso aberto, entendendo. Não quer dizer que você esteja concordando, mas você está entendendo, ok? Então, suavize a objeção. Depois, o segundo passo é você vai procurar isolar a objeção. Então, suponhamos que o vendedor, vamos falar de preço, né? Que o cliente fala, eu não quero comprar porque está caro o seu produto. Aí você vai suavizar, não, eu entendo que você acha que esteja caro, mas eu pergunto a você o seguinte, você não quer comprar porque está caro ou existe mais alguma coisa? Aí ele vai falar, não, é porque está caro e eu estou cheio também de produto aí. Entendi. Então quer dizer que você não quer comprar porque você acha que está caro e porque tem muito no estoque. É isso mesmo ou tem mais alguma coisa? Aí vamos encurtar a conversa aqui e falar, não, é isso mesmo.
Então você isolou, porque agora o motivo pelo qual ele não quer comprar é porque está caro e porque o estoque está cheio. Ok? Não há nenhum outro motivo mais. Ele isolou. E isso, gente, é tão interessante, porque quando ele fala isso, quando o cliente fala isso, ele não vai contra a própria consciência dele. Ele não pode dizer mais outra coisa, porque ele mesmo falou que é só isso. Entendeu? E aí, olha que interessante. Depois de você ter isolado, agora é só a bola tá ali na marca do pênalti. É só chutar agora. Por quê? Ele já suavizou, isolou. Agora nós falamos o seguinte: você vai fazer a pergunta poderosa em que a resposta sempre vai ser sim. Aí você vai falar assim para o seu cliente: entendi. Agora, se eu tiver uma solução esta que você concorde, então você compraria? Sim. Já recebi o primeiro sim. Sim. Então agora, beleza, olha só, eu abri campo para quê? Para minha argumentação. Qual é o grande erro do vendedor? Que ele quer argumentar antes de ter a permissão para argumentar. Geralmente, quando o cliente fala assim, tá caro, aí o vendedor fala, não tá caro não, olha só, e o preço de tal é assim mesmo, o preço de fulano tá assim mesmo, aqui eu vou te dar um desconto, tá vendo? Ele começa a argumentar confrontando o seu cliente. Sim. Entendeu? Então, ele tem que fazer todo esse processo, suavizar, isolar e depois fazer a pergunta, porque quando eu pergunto a ele, se eu te apresentar uma solução, e ele fala que sim, que a resposta sempre vai ser sim mesmo, ele está me autorizando agora a argumentar. E aí agora entra a argumentação. Tá, o meu preço está caro referente ao quê? Por que você acha que está caro? Você acha que esse preço não condiz com o valor do produto? Aí você começa a argumentar. Só que você vai argumentar sobre dois assuntos. Só sobre o preço e sobre a quantidade. Entendeu? Então, você argumentando sobre esses dois, e aí, claro, você tem que ser bom em argumentação, você tem que treinar a argumentação, você vai argumentar sobre esses dois, você mostrando a solução para esses dois, não tem como ele não comprar, porque você trouxe a solução baseado nos dois. Tá, e se eu fizer aqui com você uma campanha e possa te dar um desconto se você comprar uma certa quantidade, e falar, mas não vai caber no meu estoque. Beleza, se eu for te entregando conforme o seu estoque for abaixando. E eu vou pensar. Porque não tem como ele falar não. Porque ele mesmo se prendeu a esses dois problemas. E se eu trouxe solução, ele vai ficar tão desconfortado que ele vai falar assim para você, tá bom, mas se você não fizer o que você está cumprindo, eu mando cancelar tudo. Por quê? Ele sabe que é aquela mãe que fala assim, tá bom, meu filho, eu vou comprar um chocolate, mas se você não jantar, eu vou te bater. Porque ela... Meu filho, é outra história aqui que eu tô lembrando e é a mesma reação, entendeu? Então, isso é refutar a objeção. Ela tem a maneira certa de refutar. E quando eu uso isso, inclusive eu faço um teste com os vendedores, eu acho isso muito legal, quando a gente está fazendo entrevista com um representante comercial, quando estamos em uma palestra ou treinamento, eu peço para ele escolher qualquer produto na sala que eu vou vender para ele. E eu vou usando justamente isso, eu vou bem objetivo. Eu pergunto assim, você quer comprar essa caneta, por exemplo? Aí ele fala, não. Eu falei, tá, e por que você não quer comprar? Ele fala, porque eu já tenho caneta. Entendi. Então você não quer comprar porque você já tem caneta. É só por causa disso ou tem mais alguma coisa? Aí ele fala o seguinte, não, é só por causa disso mesmo, porque eu não tenho caneta. Aí eu já brinco com ele e falo, caramba, vai ser muito fácil vender para ele, porque ele nem questionou o preço. Ele nem perguntou o preço. E acontece muito isso. E aí eu falo o seguinte para ele, tá bom, vamos lá, se eu conseguir uma solução esta que você concorde, então você compra? Aí eu compro. Então tá bom, olha só, você não quer comprar, dito por você mesmo, você já tem caneta. E eu concordo, realmente você tem caneta. Mas olha só, quem tem um, não tem nenhum. Se eu fosse você, eu aproveitaria essa oportunidade e compraria essa caneta até para você ter uma reserva e até emprestar a alguém ou dar de presente para alguém. Pronto. Então, o motivo de uma não é objeção para você poder comprar. E ele não vai poder mais argumentar nada. Que ele vai falar, não, é porque já era, ele já isolou, tu já isolou a objeção, entendeu? Isso é refutar a objeção. É refutar. Treinar isso. Gilmar, você tem uma frase nas suas redes sociais que eu achei muito interessante de colocar aqui. Perca a venda
para ganhar o cliente? Conta para nós. Olha só. Isso é sensibilidade, tá? Você não pode... O vendedor não pode ter a prepotência nem a pretensão de vender uma vez só para o seu cliente. Na verdade, o mais incrível é que você cria relacionamento com o seu cliente e o seu cliente passa a ser um cliente seu, não um freguês. Que freguês ele fora e nunca mais você vê. Agora, cliente não. É aquele que você vai vender para ele todo mês. Então, em algumas vezes, em alguma situação, você até perde a venda, falando, por exemplo, esse produto, vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Esse seu produto aqui tá muito caro, eu tenho de fulano mais barato e tal, e o teu tá caro. E quando você olha isso e vê que o teu cliente é em potencial, você até o aconselha, eu acho legal que você aproveite essa oportunidade lá. Porque você não vai deixar de ser meu cliente. Eu vou continuar vendendo para você outros produtos, talvez hoje não, mas vai lá, compra com ele, porque realmente é um bom negócio e eu quero que você cresça. Você está mostrando o quê? Que você está do lado dele. Posso te dizer uma coisa? Às vezes ele nem vai comprar mais com outro, ele vai comprar com você por causa da sua atitude honesta e demonstrou que é alguém que está se preocupando com o seu cliente. Então você perde a venda, mas você ganha o cliente. Que maravilha. Quando eu li isso, eu falei, não, eu preciso tocar nesse assunto, porque eu quero ouvir o Gilmar. Não, é fato isso, tá? É igual você já viu a história de você vender perdendo a venda? Sim. Já viu essa história? É a mesma coisa, quando você fala assim, tudo bem, você tem a total liberdade de pesquisar, inclusive eu acho que você deve pesquisar outros preços, mas eu quero que você saiba que ninguém, nem nenhuma empresa, nem nenhum vendedor vai lhe tratar com tanto respeito e honestidade como a gente. Mas te dou total liberdade de você pesquisar outros preços. Caramba, você ganha. Não tem jeito, você ganha. Você perdeu a venda, você ganha a venda perdendo a venda, entendeu? Pedindo para ele, pode ir lá, pode vir, mas eu quero que você saiba que nenhuma empresa, nenhum vendedor vai te tratar com tanto respeito, com tanta honestidade, com tanta parceria como a gente. Então aí o cara vai olhar, não vai ser um preço, não vai ser uma diferencinha que vai fazer eu deixar de comprar com ele. Maravilha. Digo o seguinte, a palavra certa, dita na hora certa, são como maçãs de prata em salvas de ouro. Tem que ser a palavra certa, dita na hora certa. Isso é como... Maravilha, Gilmar, que aula! Não canso de falar isso. Indicação de um livro. Claro, o pessoal aí de vendas. Eu gosto muito de ler livros, então eu teria que indicar muitos livros, né? Mas a venda tem a Bíblia da Venda, que eu aconselho qualquer vendedor, todos os vendedores leem esse livro, a Bíblia da Venda. Outro livro que eu gostei demais é Quem Vende Enriquece, de Napoleão Hill. Ele tem um livro Quem Pensa Enriquece e tem um livro Quem Vende Enriquece. É um livro maravilhoso. E outro que eu aconselho é Mente Milionária. Lê esse livro, que é um livro que mudou a minha vida no que diz respeito a ter uma mente milionária, um modelo mental, né? Que diz respeito ao modelo mental. Agora, um livro que não só vendedores, mas todo mundo tem que ler, é a Bíblia Sagrada. Leia, vai fazer total diferença na sua vida. Amém, amém. E agora, para finalizar, família, Gilmar? É a base, né? Família é a estrutura. Eu tenho... São 6 filhos, 3 filhos são meus e 3 da minha esposa. É a minha família, né? Meus filhos não moram, todos eles são casados, não moram comigo. Uma mora nos Estados Unidos, o restante mora no Rio de Janeiro. Não, tem um que mora aqui em São Paulo também. Mas é onde nosso porto seguro, né? É a família. Assim. Se não tiver o apoio, eu falo que a minha esposa, coitada, ela às vezes aguenta cada uma, porque a gente colhe tanto problema, tanta diversidade, escuta tantos representantes que ela acaba sendo a pessoa que eu desabafo, que eu converso. Então, inclusive, a gente tem um período que é o café da manhã,
eu aconselho todo mundo a fazer isso, tira um período com a sua esposa, com o seu esposo e bate papo. Então a gente conversa muito no nosso café da manhã. O nosso café é mais pela conversa do que o próprio café. E ali a gente conversa, a gente bate papo, troca elogio, que é importante validar, troca elogio. E quando não tem isso, por algum motivo, algum compromisso de manhã e tal, a gente sente falta. O meu café da manhã com a minha esposa, eu nem consigo sair, se eu até às vezes tenho que sair de madrugada, cedo, eu acordo, ela, não, vamos tomar um café lá, que a gente precisa tomar um café junto. Isso é primordial. Família é a base. Parceiraça. Qual é o nome dela, Gilmar? Rosemary. A gente chama ela de Rosemary. Créditos a Rosemary. Rose tem nossos filhos. Da minha parte, eu tenho Rafael, Jéssica e Daniel. Inclusive, você avô agora, junho, agora nasce meu netinho, né, o Arlezinho, da Jéssica. Aí nós temos a Aline, Maiara e Felipe, que é os filhos da minha esposa, que a gente temos hoje, fez agora 15 anos que nós somos casados. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Eles, eu não sei o que eu seria. Verdade. Deixa aqui registrado, Gilmar, as suas redes sociais, para que todos possam entrar em contato, te prestigiarem, te seguir, ver esse conteúdo incrível que você tem. Tá. Meu Instagram é @GilmarTrainer, né, tudo junto. Lá tem muito conteúdo lá, podem acessar, podem entrar lá, vocês vão gostar do que dá. E é interligado com o Facebook também. Então, Gilmar Trainer, tudo junto, @GilmarTrainer, entra lá, que tem muito conteúdo lá, com certeza vai agregar valores na vida de vocês. Com certeza. Gilmar, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por compartilhar conosco um pouco da sua história, né? Porque é muita história para contar. Muito obrigada. É verdade. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando, agregando valores. Isso, para mim, é tudo. Eu gosto muito disso e, desde já, um beijo no seu coração aí, um beijo no coração de cada pessoa que esteja nos ouvindo. Que Deus continue abençoando poderosamente cada um de nós. Amém, amém. E em especial os nossos agradecimentos aos patrocinadores Aline e Marcos da Flor da Vida Verde. Se você aí que está nos assistindo quer estar aqui como o Gilmar ou como a Flor da Vida Verde, entre em contato com a nossa produção, faça parte da nossa família. Convido você aí para a próxima entrevista. Muito obrigada, Gilmar. Tchau, tchau. Tchau.